Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo de número 12. Assim está escrito: Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Esse é o texto que vamos meditar, e logo mais leremos outros, falando sobre o dinheiro, embora necessário, deixa muito a desejar. Este é o assunto que vamos tratar nesta oportunidade. Quando Salomão escreveu esse texto aqui, comparando sabedoria e dinheiro, como sendo uma sombra. Sombra é algo desejável, que as pessoas desejam, anelam, buscam, gostariam de ter, esforçam-se para conseguir. E quando nós entendemos esse texto, ele diz que a sabedoria serve de sombra. Sombra é que traz o frescor da segurança, livra de perigos, dos raios solares e outras coisas mais. E ele coloca no mesmo pé de igualdade, como sendo sombra, o dinheiro. O dinheiro também, ele tem o poder de fazer muita sombra. Em alguns lugares ele faz uma grande sombra. Mas Salomão concluiu dizendo o seguinte, que há uma diferença na sabedoria. Ele diz que a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Esta excelência o dinheiro não tem. O dinheiro, neste quesito, ele é zero. Ele não oferece nenhuma condição, nenhuma excelência. E quando nós vamos observar um texto tão bem conhecido, escrito por Paulo na Epístola a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 10, observe o que Paulo deixou registrado aqui. Ele deixou assim. Deixa-me encontrar. 6 e 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E Paulo está registrando aqui, dizendo o seguinte, que o amor, o apego, a devoção, a adoração que as pessoas fazem ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Por quê? Porque à medida em que a pessoa centraliza o seu amor no dinheiro, ele abre ali uma oportunidade para o enraizamento de todos os males que vão se difundir na vida humana. Dentre eles vai começar a aparecer a cobiça, o desejo de conseguir, de ganhar, de conquistar sempre mais. Vai surgir também a avareza, a inveja e tantas outras coisas. Então diz aqui, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Paulo estava aconselhando a cristãos para esse devido cuidado de não deixar entrar no coração o amor ao dinheiro. Ele deve ser uma ferramenta, um elemento para ser usado para determinadas situações. Ele deve ser considerado como servo e nunca como senhor, porque a partir do momento em que o dinheiro começar a nos dominar, nós então entraremos por este caminho
de cobiça e desviar da fé e então se traspassar a si mesmo com muitas dores. O que a princípio, aparentemente, era para não causar dores, mas a maneira errada de possuí-lo e de relacionar-se com ele levará fatalmente a este final de desvio da fé, de serem traspassados e de enfrentarem muitas dores. Então, quando nós observamos o que Salomão escreveu, ele serve apenas de sombra. A sombra é uma figura, uma imagem do que é real. Mas a sombra não é uma coisa real. A sombra é simplesmente uma imagem, uma figura. E a sombra só acontece quando o sol bate em determinadas coisas. Se não houver sol, não há sombra. Então é preciso que o sol focalize naquilo que está se observando para dali então surgir a sombra. E ele diz por quê? A sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria e não da sombra é que ela dá vida ao seu possuidor. E o caso do dinheiro, ele só faz sombra. Ele não dá vida. Pelo contrário, em muitos casos, o dinheiro tem tirado a vida de muitas pessoas. Aparentemente boas, equilibradas, mas que se deixaram levar. O amor ao dinheiro estabeleceu-se no coração, tudo girou em função daquilo, e a pessoa, então, passou a perder a própria vida. Porque o dinheiro não tem o poder de dar vida, mas ele tem a finalidade de se descuidarem, tirar a vida de quem o possui. Quando nós observamos, ainda em Eclesiastes, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, Eclesiastes, 5 e o versículo 10, está escrito assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isto é vaidade. Salomão considerou como sendo vaidade. Então, quem ama o dinheiro nunca vai se contentar com o que tem. Sempre vai querer e procurar conseguir mais. E quem amar a abundância também nunca se fartará da renda. Sempre vai desejar mais. Não é assim a vida do ser humano? Quanto mais tem, mais ele quer. Ele nunca se sacia com aquilo que tem. Ele precisaria observar o pedido que Salomão fez a Deus. Salomão disse: não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas a porção acostumada. É este ponto de equilíbrio que falta em muitas pessoas. Eles não querem a pobreza, mas não querem a porção acostumada. Eles querem se lançar direto à riqueza. E a riqueza se expressa em quantidade de dinheiro. Se bem que a função do dinheiro é o comércio, a troca de dinheiro por bens, por alimento, por roupa, por bens móveis, imóveis, ativos e passivos, animados e inanimados. Então, por tudo o dinheiro responde. Há um texto na Bíblia que diz que para tudo o dinheiro responde. Para qualquer tipo de coisa, o dinheiro sempre vai estar lá envolvido. E é preciso ter cuidado neste relacionamento com ele, porque ele podemos usá-lo para bons relacionamentos e bons resultados, como podemos usá-lo também para as coisas negativas,
maus resultados e outras coisas mais que virão acompanhada por aí. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro representa o quê? O dinheiro representa, o dinheiro porque eu trabalhei e ganhei o dinheiro. Mas o que representa o dinheiro? O dinheiro representa a nossa vida. Por quê? Porque o dinheiro, ele veio em resultado da nossa vida que deixamos lá no trabalho. Os dias, as horas, semanas e meses que lá ficaram são recompensados através de dinheiro, mas esse dinheiro, ele vai servir-nos para alguma coisa, mas ele não tem o poder de recuperar a nossa saúde, de restaurar a nossa vida, que foi gasta lá. O próprio Deus, quando falou com Adão, ele disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, com suor, com trabalho, com dificuldade, com impedimentos, com toda sorte de coisas que acontece no ambiente de trabalho. E ali as pessoas se devotam, se lançam, é como que se prestam a fazer o serviço em troca de uma recompensa, e esta recompensa, ela é financeira. E há muitos que esta recompensa financeira vai lhe manter com as coisas físicas e materiais, como alimento, roupa e outras coisas mais, para a pessoa se movimentar. Ele não tem o poder de dar vida nem de acrescentar vida à pessoa. Há outros que já não têm uma boa relação com o dinheiro e nem bem o receberam, ele já foge por entre os dedos e a pessoa passa o final até chegar o próximo com muita dificuldade, com muita tristeza, com muito lamento. Por quê? Porque não soube administrá-lo da maneira correta. Então, tudo isto são perigos que acontecem. Hoje, nos nossos dias, dificilmente nós vemos dinheiros em nota. O dinheiro hoje, ele se tornou simplesmente digital. Não se passa mais dinheiro pela mão das pessoas. Eles estão nas plataformas digitais. Por um botão, por uma tecla, você tira de um lugar, você envia para outro, você tira daqui, você manda para o comércio, você manda para tantos lugares, mas você não vê a cor dele, você não o tem nas mãos, porque este é o avanço da tecnologia e eles estão assim. E mesmo estando deste jeito, as pessoas passam a amá-lo e a dar a própria vida pelo dinheiro que tem. E com isso nós entendemos que suscita no coração das pessoas a vaidade, o orgulho, a soberba, a arrogância, todas estas coisas. E as pessoas se medem em função do que elas têm e não do que elas são, do que elas têm. Então, se a pessoa tem recursos, se a pessoa tem bens, se a pessoa tem propriedades, significa que tudo aquilo está representado no dinheiro que passou pelas suas mãos e está ali. E então ela é avaliada por aquilo que tem. E outra pessoa que não tem é colocado em menosprezo e deixado de lado. Então, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, que o final vai se provar que o dinheiro, ele não dá vida ao seu possuidor. Nós vamos encontrar coisas que o dinheiro possibilita e outras que ao dinheiro é impossível. Então, se o dinheiro pudesse todas as coisas, então as pessoas estariam mais freneticamente correndo atrás dele. Como elas observam que no momento mais necessário da vida, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, ele nada pode fazer por elas. Então este é o ponto que precisa se pensar. Bem, se ele serve para alguma finalidade, mas naquelas que são mais necessárias, ele fica a desejar, então ele não é
uma coisa para se apegar de maneira com que as pessoas se apegam atualmente. E o dinheiro, para vir às nossas mãos pela via correta, ele só deve ser resultado de trabalho prestado, um trabalho feito. O dinheiro que vem às mãos sem que se tenha um trabalho feito, este dinheiro ele está vindo por mãos de maneira incorreta. E aí está suscitando mais dificuldades. E principalmente quando o dinheiro não é fruto de um trabalho digno, decente e que coloque as pessoas em segurança. Então surge este ponto também. E há pessoas que, da noite para o dia, apresentam-se com muito dinheiro. E não se sabe a procedência, de onde veio, como veio, o que está por detrás daquilo, mas da mesma rapidez com que chega às mãos, ele foge também das mãos das pessoas. Ele nunca se deixa dominar. Ele quer estar sempre dominando. E é por isso que as pessoas sofrem, porque ele vem às mãos quando elas pensam que tem e vão olhar, ele já não está mais em seu poder. Ele já está em outras direções que foram colocadas. Então, quando nós entendemos o que Paulo disse, nós precisamos ter o devido cuidado, usar do dinheiro o mínimo que pudermos para o suprimento das nossas necessidades e para termos uma vida digna. Passando disso, nada mais nos interessa querer adquirir mais e mais. Porque isto também leva a pessoa ao desvio da fé e a se traspassarem com muitas dores. Este é o resultado. Observe as pessoas quando elas têm o dinheiro no limite, qual é o comportamento delas. E observe quando elas estão procurando adquirir cada vez mais e mais. E quando elas conseguem um determinado patamar, observe o procedimento delas. Veja como ele muda. O dinheiro faz com que as pessoas mudem de comportamento, mudem de caráter e eles se tornam qualquer coisa menos um ser humano. Veja como é perigoso. Então, por isso que Paulo deixou escrito que o amor ao dinheiro não é o dinheiro usado dentro da necessidade, com equilíbrio, ele vai nos ajudar, ele vai suprir alguma parte daquilo que necessitamos. Quando nós o colocamos no coração e então passamos a viver de maneira agressiva, de maneira arrogante, de maneira orgulhosa e achando que temos um rei na barriga e que podemos tudo e todos e que o dinheiro manda em tudo. Mas esta não é a verdade. À luz da palavra de Deus, nós entendemos que em vários lugares o dinheiro não apita nada. Então vamos observar, pelo menos aqui, em 11 situações que o dinheiro não pode fazer muita coisa. Ele faz o mínimo e o necessário ele não consegue fazer. A coisa que é importante na vivência, o dinheiro ele se torna ineficaz. Por isso eu coloquei, o dinheiro, embora necessário, deixa muito a desejar. Então vamos observar à luz dos exemplos que temos. Primeiro, com o dinheiro, nós conseguimos comprar uma cama, conseguimos comprar um bom colchão, mas não conseguimos comprar o sono. O sono não vem por dinheiro. Quem dá o sono é Deus. O salmista, no Salmo 127, ele deixou escrito assim.
127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É Deus quem dá o sono. O salmista disse: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então o dinheiro compra a melhor cama que está no mercado à venda, o melhor colchão, com todos os recursos necessários para o corpo. Mas ele não tem o poder de comprar o sono. O sono não é vendido. O sono é dado por Deus de maneira gratuita. Então observe como são as coisas. E às vezes as pessoas acham que ao comprar uma boa cama, um bom colchão, ele vai ter um bom sono. Não. O sono não depende da cama. Ele pode não ter nada, pode ter simplesmente uma esteira, mas Deus dá-lhe o sono. Então, veja aí a ineficácia do dinheiro. Ele é necessário, porém, deixa a desejar. Segundo, o dinheiro tem o poder de adquirirmos livros, quantos desejarmos. Até livrarias, editoras, imprensas. O dinheiro tem esta qualidade de, com a negociação, conseguir para nós estas coisas. Mas o dinheiro não consegue nos dar inteligência. Ele compra o livro, mas não compra a inteligência. A inteligência é Deus que dá. É Deus que dá o conhecimento e é Deus que dá a sabedoria. Então a sabedoria vem de Deus e o entendimento nós buscamos, o conhecimento nós buscamos também em Deus. Então veja quantas coisas nós às vezes não atentamos para elas e julgamos que o dinheiro pode tudo. Mas aqui estamos provando que ele não pode tudo. É como disse Salomão, ele serve apenas de sombra e não dá vida ao seu possuidor. Terceiro lugar, o dinheiro nos possibilita comprar a melhor comida, o melhor cardápio, no melhor restaurante. Mas tem uma coisa, o dinheiro não nos dá o apetite. O desejo de comer e de saborear aquela comida. Ele possibilita a comida, porém o apetite, só Deus quem dá o apetite para o homem. Então veja que as coisas de Deus são necessárias, são importantes e elas são indispensáveis na nossa vida. Quem vive sem o sono? Ninguém. Deus dá o sono. Quem vive sem a inteligência? Ninguém. Deus dá a inteligência. Quem vive sem o apetite? Ninguém. Deus dá o apetite. Em quarto lugar, o dinheiro traz o luxo, as melhores coisas, as maiores novidades que surgem, tudo do bom e do melhor. O dinheiro possibilita estas coisas, mas ele não traz a formosura. A formosura, ela procede de Deus. Deus, quando fez tudo, ele fez formoso. Então, a formosura para a nossa vida, ela vem de Deus. Ela não vem do luxo, da riqueza, dos bens, das novidades, das coisas que surgem e que encantam e admiram as pessoas. Então, o dinheiro traz o luxo, mas não traz a formosura. Em quinto lugar, o dinheiro possibilita adquirir uma casa, um apartamento,
um sítio, uma fazenda, um castelo, seja o que for. Com dinheiro, estas coisas se tornam possíveis, mas o dinheiro não consegue fazer da casa um lar. O lar é diferente de casa. Casa é um ambiente físico. Lar é um ambiente humano, de relacionamento. E isto só quem possibilita é Deus e não o dinheiro. Há pessoas que têm rios de dinheiro, que têm casas aos montões, mas não têm um único lar. Por quê? O lar não depende do dinheiro. O lar depende da ação de Deus no seio da família. Sexto, o dinheiro compra o remédio quando as pessoas estão doentes. E olha que muitas das vezes há remédios caríssimos que não se encontram em qualquer lugar. É preciso importar e o valor é um absurdo, valor altíssimo. Mas o dinheiro possibilita. O dinheiro alcança. Porém, o remédio vem, o doente toma o remédio, mas o remédio não garante saúde. Porque a saúde quem dá é Deus, não é o remédio. O remédio é um paliativo, nada mais que isso. Então o dinheiro possibilita o remédio, mas não nos dá a saúde. Saúde não é comprada, saúde não se vende. Saúde é dom de Deus, é dádiva. Deus dá ao ser humano a saúde. Em sétimo lugar, nós encontramos que o dinheiro compra as conveniências, os relacionamentos, os ajuntamentos, tudo do bom e do melhor. Ele compra estas coisas, mas ele não compra a cultura. A cultura nasce do relacionamento de um povo. E para a existência e o desenvolvimento da cultura, não é o dinheiro que funciona. É o conhecimento aliado ao relacionamento das pessoas. O comportamento, o hábito delas é que forma a cultura. Então, as conveniências, o dinheiro possibilita. A cultura, não. Em oitavo lugar, com o dinheiro se consegue os divertimentos. Os teatros, os shops, os divertimentos, os jogos, tantas coisas o dinheiro consegue. Tudo que é divertimento. Um passeio, uma viagem, um cruzeiro, todas estas coisas o dinheiro possibilita. Mas ele não traz felicidade. O dinheiro não tem a função de tornar as pessoas felizes. Pelo contrário, na maioria das vezes, as pessoas que se deixam dominar pelo dinheiro tornam-se infelizes. Mas a felicidade, ela procede de Deus. E ele diz, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, observamos aí, em oitavo lugar, que o dinheiro compra o divertimento, mas não a felicidade. Em nono lugar, com o dinheiro conseguimos comprar um óculos, semelhança desse meu, um óculos. Mas não conseguimos comprar a visão. A visão é dada por Deus. O óculos não possibilita. O dinheiro não compra a visão. Ele compra o óculos. E o óculos é como um paliativo que nos ajuda. Mas quem trabalha na visão é Deus. Deus que nos deu a visão. Então, em décimo lugar, vimos em nono lugar, os óculos. Em décimo lugar, o dinheiro compra um crucifixo. Algo que a pessoa coloca, um amuleto,
a sua vida, achando que com aquele crucifixo ele está protegido, ele está seguro, ele está guardado. Mas o dinheiro compra o crucifixo, mas não compra o Salvador. O Salvador não está à venda. O Salvador é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, as coisas importantes, indispensáveis, o dinheiro não alcança. Elas dependem da ação de Deus. E 11º, o dinheiro compra para cada um de nós um assento num templo, numa catedral, numa comunidade, com ar-condicionado, com assentos almofadados, tudo do bom e do melhor. Mas tem uma coisa, ele nos compra um lugar no templo, numa propriedade, mas ele não compra lugar do céu. O céu é oferecido gratuitamente por Deus. Então observe, quando nós olhamos agora e vemos, mediante tudo isto que foi dito, com relação ao dinheiro, não conseguimos entender como é que as pessoas passam a amar o dinheiro, fazer deles o seu Deus, devotar a ele a sua adoração, lutar por ele e acreditar que ele tem o poder de lhe conseguir e favorecer todas as coisas possíveis. Mas vimos, à luz da Bíblia e da experiência, que não é assim que acontece. Observe, as pessoas quando estão doentes e próximas da morte, o dinheiro não consegue comprar a vida. O dinheiro consegue comprar um caixão para a pessoa ser sepultada, um lugar no cemitério, mas ele não consegue comprar a vida, trazer de volta a vida da pessoa. Isto só Deus pode fazer. Então, quando nós olhamos isto, e Salomão escreveu, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus. Por isso que ela dá vida. Já o dinheiro, que vem da terra, ele não tem vida. Portanto, ele não dá vida ao seu possuidor. E o outro texto diz: quem amar a renda, quem amar o dinheiro, conforme ele disse aqui, deixa eu ver. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isto é vaidade. Mas Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque há alguns que enveredaram-se por este caminho, desviaram-se da fé e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Quando o apóstolo Tiago falou sobre os ricos que estavam enriquecendo com o trabalho dos seus funcionários, mas estavam negando o salário deles, Deus se levantou contra eles em favor do trabalhador, que trabalhou e precisava ter o suficiente para manter a sua vida e a sua família. Então, observando isto, nós vamos entender que o dinheiro, embora necessário, sim, necessário, todos nós precisamos do dinheiro. Nós não precisamos da riqueza, mas nós precisamos do suficiente para viver e nos movimentar. Mas lembrando sempre que ele somente é necessário e nas coisas indispensáveis ele se deixa a desejar. Ele não alcança, não há nele o poder de nos trazer estas coisas. Então, pensando nisto, é melhor amar a Deus do que amar o dinheiro. E quem ama a Deus tem saúde, tem sono, tem sabedoria, tem felicidade, tem um lar, tem apetite, tem formosura, tem visão, tem cultura
e tenha um lugar assegurado no céu. Então, isto é necessário para que possamos entender, de uma vez por todas, esta corrida frenética atrás do dinheiro só vai trazer canseira e enfado e vai roubar-lhe o mais precioso da vida, que é a comunhão com Deus, de onde emana todas as coisas que são indispensáveis para a nossa vida. Então, observe aqui, conforme relatei, o que o dinheiro nos dá e o que ele não nos dá. Bem, em primeiro lugar, nós observamos aqui, o dinheiro nos dá uma cama, mas não o sono. Segundo, nos dá os livros, mas não a inteligência. Terceiro, nos dá a comida, mas não o apetite. Quarto, nos dá o luxo, mas não a formosura. Quinto, nos dá uma casa, mas não o lar. Sexto, nos dá o remédio, mas não a saúde. Sétimo, nos dá as conveniências, mas não a cultura. Oitavo, nos dá os divertimentos, mas não a felicidade. Nono, nos dá os óculos, mas não a visão. Décimo, nos dá um crucifixo, mas não o Salvador. E 11º, nos dá um assento no templo, mas não um lugar no céu. Então, em vista disso, o que escolhermos? Escolhermos amar e servir a Deus com alegria, com fé, com gratidão, com lealdade, com transparência diante do Senhor e saber que o Deus que nos criou é o Deus que se importa conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos dá todos os dias o sol, nos dá o calor e o frio, nos dá a chuva, nos dá o vento, nos dá o alimento, nos dá tudo que nós precisamos e o ar que nós respiramos e a saúde que desfrutamos, tudo isto nos é dado de maneira gratuita por Deus. Então, adoremos a este Deus que não nos deixa faltar nada. Em tudo, Deus chega e faz-se presente. E a presença de Deus transforma todo o nosso viver. Então, sejamos a Ele agradecidos por tudo quanto Ele nos tem possibilitado. E o dinheiro, façamos dele bom uso dentro do necessário, sem deixar-se ser atraído por ele para amá-lo. Ele não merece o nosso amor. Quem merece o nosso amor é somente o nosso Deus que cuida de cada um de nós. Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.